Até agora nós vimos como calcular integrais trigonométricas com seno ímpar e cosseno par e cosseno ímpar e seno par. Você deve estar se perguntando, ué, mas e se tanto o expoente do cosseno quanto do seno forem ímpares? É o que nós vamos fazer nessa aula. Nós vamos resolver essa integral de duas maneiras diferentes. Primeiro, pensando que o seno é ímpar, e de fato ele é. Segundo, pensando que o cosseno é ímpar, que também de fato é. As duas estratégias trarão resultados corretos, que parecerão diferentes, mas se você pegar essas duas respostas e utilizar a identidade trigonométrica fundamental para transformar uma na outra, você pode verificar que de fato essas respostas são idênticas. Antes de tudo, antes de começar a aula, não esqueça de dar curtida no vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos! Então vamos lá, vamos resolver a integral de seno à quinta e cosseno à quinta de x dx. Primeiramente pensando que, utilizando as estratégias de quando o seno é ímpar, e no caso o seno ele é ímpar. Então primeiro, pensando que o seno ele tem um expoente ímpar. Se ele tem um expoente ímpar, então a nossa integral deve ser reescrita da seguinte maneira. Vou separar um fator seno, ela será reescrita como seno à quarta, seno à quarta de x vezes cosseno à quinta de x vezes aquele seno separado, seno de x vezes dx. Separamos então um termo de seno aqui junto ao dx. O próximo passo é transformar os senos restantes em cosseno. E para fazer isso, nós precisamos lembrar da relação trigonométrica fundamental. Igual a 1, portanto, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Claro que ali nós temos seno à quarta de x, então nós devemos elevar os dois lados aqui ao quadrado. Elevando esse lado ao quadrado, elevando esse outro lado ao quadrado, nós temos seno à quarta de x, que é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado. E aqui nós temos a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado, vezes cosseno à quinta de x, vezes seno x dx. E agora é a hora da transformação. Nós vamos transformar o u, ou aliás, o cosseno em u. Então, u é igual a cosseno x, sendo que o du é igual a menos seno x dx. Esse menos ficou muito pequeno aqui, pronto. Ou seja, menos du é igual a seno x dx. Seno x dx, então ele é igual a du negativo. Cosseno é igual a u, então nós temos aqui u à quinta, 1 menos u ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então nós temos a integral 1 menos u ao quadrado, vezes u à quinta, vezes du, tudo isso negativo, por conta desse sinal de menos aqui. Abrindo esse quadrado, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, nós temos a integral de, menos a integral de 1 menos 2, o quadrado, mais u à quarta, que é esse termo aqui aberto, sinal de menos aqui fora, u à quinta du. Tudo isso é igual a menos integral, fazendo a distributiva, u à quinta vezes u à quarta, o quadrado e 1. Então nós temos aqui u à quinta menos 2, u à sétima mais u à nona, tudo isso du. Essa integral é igual a menos u à sexta sobre 6, mais, menos com menos dá mais, 2 u à oitava sobre 8, menos u à décima sobre 10, já integrando, né? Só isso? Quase. Mais constante. Como nós colocamos o termo u
como cosseno de x, nós devemos retirá-lo ou trocá-lo de volta por cosseno. Então nós temos aqui menos cosseno a sexta de x, tudo isso sobre 6, mais 2 vezes. Esse 2 e 8 pode ser simplificado. Então nós temos aqui 1 e 4, mais 1/4 de cosseno a oitava de x, menos cosseno a décima de x sobre 10. Tudo isso mais a constante. E essa é a primeira solução dessa integral trigonométrica, pensando que o seno ele é o cara ímpar, ou seja, nós fazemos a substituição u igual a cosseno x. Agora nós vamos fazer o mesmo processo, só que pensando que o cosseno é o termo ímpar. Então vamos resolver agora utilizando o segundo método, ou seja, pensando que o cosseno é o cara que tem o expoente ímpar. Pelo segundo método, o cosseno ele é ímpar. O expoente do cosseno é ímpar. Quando nós temos o expoente do cosseno ímpar, o que nós fazemos é separar um termo cosseno lá no final da integral. Ou seja, nós teremos seno a quinta de x vezes cosseno a quarta de x vezes, separando um termo cosseno, né? Cosseno de x, tudo isso dx. E nós transformamos utilizando a mesma relação trigonométrica fundamental os cossenos adicionais, no caso o cosseno a quarta aqui, em senos, ou seja, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, portanto, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, que levando ao quadrado os dois lados, nós teremos o cosseno à quarta de x, que é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado. Então nós teremos aqui a integral de seno a quinta de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado, que é aquele cosseno à quarta, vezes cosseno x dx. E aqui a transformação, a substituição. Nós substituiremos o seno de x por u, sendo que o du ele é igual a cosseno x dx. E aqui não tem sinal de menos para se preocupar. No caso, du aparece aqui, du, aqui nós temos 1 menos o quadrado, que considerando esse expoente está ao quadrado também, e aqui u à quinta. Ou seja, reescrevendo essa integral, pronto, melhor, reescrevendo essa integral somente em função de u, nós temos a integral de u à quinta, 1 menos u quadrado, tudo isso ao quadrado, du. Precisamos abrir também esse trinômio quadrado perfeito, então nós temos u à quinta vezes quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, tudo isso du, que fazendo a distributiva, aqui, aqui e aqui, nós teremos a integral de u à quinta menos 2u à sétima mais u à nona du. E isso aqui é igual a u à sexta sobre 6 menos 2u à oitava sobre 8, o 2 quarta com 8, fica 1 e 4, mais u à décima sobre 10, mais constante. Resposta final é a mesma coisa, só que com u trocado de volta por seno de x. Então, seno a sexta de x sobre 6 menos 1/4 de seno a oitava de x mais seno a décima de x, tudo isso sobre 10, mais constante. E aí você está pensando, pô, mas essa resposta não ficou igual a outra, não ficou igual à primeira.
Na verdade, as respostas são sim iguais, as integrais são sim iguais, e para verificar isso, o que você precisa fazer é utilizar essa transformação para sair de senos e ir para cossenos para poder comparar as duas respostas. Mas pode ficar tranquilo que de fato elas estão corretas aí. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Não se esqueça que na descrição aqui do vídeo do YouTube nós temos a nossa apostila grátis de integrais trigonométricas. Lá você encontra vários exercícios, todos com resposta, não só os pares, não só os ímpares, mas os pares também. Vários exercícios típicos aí de integrais trigonométricas e também o link para o nosso curso online de integrais trigonométricas, se você quiser aprender de maneira robusta esse tópico. Até o próximo vídeo.